Bem, amigos conectados aqui no MVP Showcast, sejam bem-vindos para mais este webcast, onde a gente vai falar de Steam Server 2013 alta disponibilidade. Eu sou Jorge Patrício Dias Guzmán, MVP em Steam Server faz 8, 9 anos, já perdi a conta. Também sou consultor em SPC Chile e apresentador da Rádio Coringão e Rádio Livre Gaviões. Aí vocês têm meu Twitter para vocês acessarem, criticar e dar sugestões. E comigo está outro MVP também, Marcelo Vig. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Jorge. É isso aí, cara. Vocês estão em boas mãos aí. O Dr. Jorge é o papa da alta disponibilidade da Exchange 2013. Então vamos tocar essa apresentação aí com o pessoal. Eu vou ficar um pouco mais aqui em background, respondendo as perguntas e ajudando o que for necessário. Eu sou MVP em Exchange Server aqui pelo Brasil. Tá, nós temos também o Rover Marinho, mas ele não está disponível agora, ele deve estar participando de longe, porque ele está ministrando os treinamentos. Ao longo aí da apresentação, eu vou dar uns pitacos aí na apresentação do Jorge, para mais atrapalhar do que ajudar, né, Jorge? Mas vamos lá, vamos todo mundo aprender aí, que é o mais importante. Jorge, pode mandar bala. Vamos lá. Então nós vamos começar a falar de alta disponibilidade, mas eu vou dar uma notícia muito boa para todo mundo, que no Exchange Server 2013 Service Pack 1, olha só quem volta, o papel do Edge. Então, você quer substituir teu Edge com de Exchange 2010, você vai ter a oportunidade de substituir com o Exchange Server Service Pack 1, onde vai ter o papel do Edge. Isso é uma novidade recém-liberada. Então, vamos começar. Na verdade, no último minuto, no primeiro minuto, tu já passou a informação. Pois é. Então vamos lá. O que nós vamos ver com alta disponibilidade? A gente vai falar de storage, armazenamento. Vamos ver como é a alta disponibilidade do Steam Server 2013 e vamos falar de Site Resilience, ou também chamado resiliência de sites, ou site remoto, ou como queiram chamar. Vamos falar um pouquinho do nosso grande amigo storage. Quais são os desafios do storage? Os discos, por exemplo, a capacidade aumentou, mas o IOPS não aumentou muito. Ou seja, apesar que nós temos discos de 15 mil rotações e discos grandes, mesmo assim o IOPS não tem crescido com a mesma eficiência que os tamanhos dos discos. É como o exemplo como acontece hoje com os aviões, ou seja, é o mesmo avião com a mesma velocidade, mas você vai botando mais gente dentro. O avião é grande e vai botando. Então, o que acontece? Obviamente, as mensagens têm aumentado ultimamente, o tamanho das mensagens aumenta, os anexos também aumentam. Então, imagina colocar o rover e eu também, que também sou meio barrigudinho, dentro do mesmo avião com a mesma capacidade. Não dá. Não dá mesmo. Mas o grande desafio atual do storage é realmente aumentar o IOPS, mas isso não tem ocorrido. As databases. Os tamanhos têm que ser administrados, porque, obviamente, disco não tem tamanho infinito. Apesar que muitos usuários acham que disco é infinito. Vamos usar que pode usar à vontade, que vai ter disco. Não é assim. Os tamanhos têm que ser administrados para evitar que você enche o disco e esse banco de dados, a database, caia. As cópias dos bancos de dados, das databases, isso aqui é muito importante também. Porque o que acontece? Tá, ok, caiu um banco de dados por falha de storage, por falha de disco, ou o que seja. O reseed, ou seja, a recuperação dessa database no servidor que originou a falha, tem que ser rápida e confiável. Vocês vão ver daqui a pouco umas tabelas comparativas acerca do que a velocidade de cópia e de recedes. Os IOPS das cópias, fala. Só um comentário. Em relação aos recedes, a gente vai ver uma grande melhoria de performance aqui no Exchange 2013 em comparação com 2010, né? Esse desafio aqui de recedes deve ser rápidos e confiáveis. No 2010 é um desafio, porque eles não são rápidos e confiáveis, né, Jorge? Então agora no 2013, o Jorge vai nos mostrar aí como funciona o recede e como a Microsoft tornou a parte de recede muito mais rápida e confiável.
Principalmente porque o tamanho dos databases aumentou bastante, ou seja, antes a gente falava de database de 75 GB no Steam Server 2003 e falava, nossa, é muito, era grande demais, hoje estamos E falando agora a gente fala em de 2 tera, né, cara? Exatamente, então imagina fazer um recibo de um banco de dados de 2 teras. É brabo, porque justamente esses IOPS dessas cópias são ineficientes normalmente. O IOPS pode ser grande dentro do disco, mas localmente, mas através de... Nós temos a rede, que também é um fator importante para fazer o reseed. Nós temos a velocidade do disco, nós temos a velocidade da máquina, nós temos vários fatores que podem influenciar nesse reseed. E isso tudo foi melhorado aqui no Steam Server 2013. As lagged copies. O que são as lagged copies? Isso é muito importante. A lagged copy é uma cópia da database, do banco de dados, da base de dados, do Exchange Server, mas não é uma cópia simétrica, é uma assimétrica, ou seja, ela pode ter 10 minutos de desfase, como 2 dias, 3 dias. Para que serve a lagged copy? A lagged copy, ela é uma cópia atrasada, é justamente para, em caso de qualquer falha ou corrupção, a gente tem um estado perfeito X dias ou X horas antes de uma falha, de uma corrupção ou qualquer outra coisa. Então nós temos esse banco de dados aí, está bonitinho, ele está íntegro, porque é uma cópia muito atrasada do que tem. Então, o lagged copy é utilizado para recuperar os bancos de dados e aplicar os transaction logs depois dessa recuperação. Então, somente com isso, a gente pode ter um banco de dados que vai estar íntegro, sem corrupção, principalmente quando ocorre alguma corrupção por vírus ou por qualquer outra coisa. Então, o que acontece? As lagged copies precisam de storage assimétrico e precisam de cuidados manuais. Esse é o desafio que tem desde o Steam Server 2010, porque no 2010 a lagged copy existia, mas tinha esses desafios. Precisava desse storage assimétrico e de cuidados manuais. As inovações que nós temos aqui no Steam Server 2013. Nós temos múltiplas databases por volume. No Steam Server 2010, a recomendação era uma database por volume. Mas se você fosse colocar mais uma database, o transaction log tinha que estar num volume diferente. Então, agora se elimina essa restrição que nós tínhamos no Steam Server 2010, a gente pode colocar múltiplas databases por volume. Tem o auto-reseed, ou seja, falhou alguma coisa, ela automaticamente, o banco de dados do Steam Server 2013 vai fazer o auto-reseed, ou seja, essa base de dados está corrompida com corrupção lógica ou física, então no momento que tiver tudo consertado, ele mesmo vai fazer o auto-reseed, ele mesmo vai tentar ficar íntegro automaticamente. Também tem o self-recovery por falhas de storage, ou seja, ele se recupera sozinho por alguma falha de storage. Por exemplo, o mais comum é quando falhou a placa HBA. Então, isso produz uma falha não somente do storage, mas também produz uma falha de acesso. Então, vai sofrer o failover, vai ir para, para uma cópia ou um servidor que esteja nas melhores condições. E depois, ao momento de trocar essa placa HBA, vai fazer o self-recovery. Então, vai se recuperar automaticamente. E temos inovações no que é o lagged copy, ou seja, torna-se muito mais fácil trabalhar com lagged copy. Não precisa interatuar o administrador manualmente tantas vezes. Então, isso é muitíssimo importante para o nosso querido administrador, que sempre vai ter que segurar a tocha ardendo quando tiver algum problema. A principal inovação, múltiplas databases por volume. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, por exemplo, aqui 4 DAGs, ou seja, 4 servidores. Então, 4 membros, 4 bases de banco de dados e 4 cópias de cada database. São 4 databases por volume. Esse é um desenho simétrico. Então, o que acontece? Se você tem 4 bancos de dados nesse mesmo volume, você vai precisar de 4 cópias de cada banco de dados. E nesses volumes tem que ter as 4 databases. Aí eu vou explicar
o teorema da vizinhança. Então é um desenho simétrico. Então aqui, por exemplo, nós temos 4 servidores. Deixa eu ligar o ponteiro laser aqui. Então aqui nós temos os 4 servidores, os 4 membros do DAG. Aqui nós temos 4 bancos de dados, com 4 cópias em cada, digamos, de cada banco de dados, sendo que umas podem ser até legged. E nós temos também 4 bancos de dados por volume. Então, esse é o número. Se eu tivesse dois bancos de dados, hoje eu preciso de 2 DAG members, pelo menos, 2 cópias, pelo menos, e 2 bancos por volume. Então tem que ser exatamente simétrico, tem que ser exatamente igual nesse volume. Não importa que você tenha outro DAG, esse servidor seja membro de outro DAG e tenha outros bancos de dados, outras bases de dados. Mas para esses membros, você tem que ter toda a simetria que precisa para trabalhar com o lagged copy. Então isso é muito importante na hora do desenho de implementação de um Steam Server 2013. Então, não é chegar e falar, vou ter 2 cópias só de 4 membros. Não, não funciona assim. Então, o que acontece? Vamos voltar aqui. Então, o que acontece? Então, aí nós temos esses bancos de dados todos copiados. Então, aqui o DB1 está ativo, aqui está ativo, aqui está passivo e aqui é legged. Então, o que acontece numa falha? Vejam só. Falhou o disco inteiro. Estamos falando do volume completo. Então, o que vai acontecer? Esse banco de dados se torna ativo, esse fica passivo e a legged continua. Isso que vai acontecer no caso dessa falha. E na hora que recuperar, simplesmente vai voltar a copiar a velocidade de 20 megabytes por segundo, que esse é o IOPS que vai ter numa cópia de um banco de dados, digamos, de reseed. Já vamos falar, digamos, da forma ideal de fazer o reseed. Então, quando terminou a cópia do banco de dados, o reseed, então ela volta a ser ativo automaticamente. Então, por exemplo, um reseed de um banco de dados de 2 terabytes pode demorar 23 horas, normalmente. Um reseed de 8 terabytes, 93 horas, porque imagine, são 4 bancos de dados de 2 terabytes cada um. Hein, Então Jorge? tem que copiar. Fala. Um comentário aqui é que isso aqui é bem o que é disposto no 2010, né, Jorge? Que é feito um reseed por vez, né? Exatamente, não é paralelo, é sequencial. Ou seja, vai o 1, Isso. depois o 2. Esse é o 3. desafio, né? Exato, é por isso que depois aumenta o tempo de forma impressionante na hora de um reseed. Isso. Então aí estamos falando de 93 horas mais ou menos para recuperar todo esse banco de dados. E muitas vezes acontece a mesma coisa com o que é o Index Content Search. Ou seja, para fazer o reseed do Index Content Search também demora, porque vai aplicar, tem que reindexar e de acordo com a quantidade de elementos, não o tamanho do mailbox ou dos mailbox, mas a quantidade de elementos, porque a gente pode ter um mailbox grande, mas tem poucos elementos, tem poucos e-mails pesados, mas tem. E nós temos um mailbox que tem poucos elementos, tem pouco tamanho, mas tem um montão de e-mail. Então, para fazer essa indexação, obviamente, demora no Steam Server 2010. Então, aqui falhou de novo. Vamos lá, devia estar avançando. O que acontece no Steam Server 2013? Falhou na hora de que recuperou o servidor, já começa a cópia em paralelo, ou seja, a DB2, a DB3 e a DB4 começam em paralelo a fazer a cópia, com todas as suas formas ativas. Então, por exemplo, aqui temos a DB2 e a DB1 copiando de forma ativa para o nosso servidor. Então, aqui nós estamos vendo que temos uma cópia por 20 megabytes por segundo, outra por 20 megabytes, outra com 12 e outra com 12, porque no mesmo volume vai dividir o IOPS dessa cópia. Então, no final, as 4 cópias
digamos, por disco, um RAID de 2 terabytes vai demorar 9,7 horas, ou seja, menos da metade do que demorava dentro do Exchange Server 2010. E a mesma coisa com o RAID de 8 terabytes, que é um pouquinho mais de um terço do tempo que se utilizava no Exchange Server 2010. Então nós temos uma diferença de rendimento da cópia de RAID, nesse caso, do banco de dados. Então isso é uma vantagem que está tendo o Exchange Server 2013 nesse momento, ou seja, cada versão vai tendo melhores improvements para ajudar tudo que é a vida, o dia a dia do administrador. Que considerações e requerimentos devemos ter para múltiplos databases por volume? Um só disco lógico ou partição por disco físico, ou seja, não é pegar aquele disco de 1 tera, vamos dividir em partição, como sempre ocorre. Não, tem que ser um só disco lógico ou partição por disco físico. Então tem que ser um só, não adianta particionar, não particione. Outra coisa também, outra coisa que também funciona é toda a questão do RAID, JBOD, o modelo Microsoft, se vocês analisarem dentro do Office 365 na nuvem, os discos ficam todos em JBOD. O que é o JBOD? Just a Bunch of Disks. Então são vários discos, se cria apenas um volume com a união de vários discos e esse volume é utilizado para ser colocado todos os databases dentro do mesmo volume. Então vários discos podem formar um volume só. Então o que o Jorge está dizendo é que essa história de particionar discos só diminui o IOP, e na verdade aumenta, né, o tempo de IOP e vai deixar muito mais lento, né, Jorge? Exatamente. Agora vamos lembrar também que o Just a Bunch of Disk é RAIDless, ou seja, não é um RAID 0. É somente uma extensão de disco. Não é que vai distribuir em todos os discos um pedacinho do banco de dados para ter a velocidade. Não, se perde um disco, para tudo. Exatamente. Perdeu um disco, acabou. Vai fazer o quê? Failover to DAG. Recomendações. O número de database por volume tem que ser igual ao número de cópias por database. Tem 2 databases no volume, tem que ter 2 cópias. Tem 3 cópias. Tem 4 cópias, e assim por diante. Então, isso é obrigatório e mandatório. Tem que ter o mesmo número de cópias por database. Os mesmos vizinhos em todos os servidores. Ou seja, por exemplo, é que nem eu falei, a gente pode criar vários DAGs dentro do Steam Server 2013, mas dentro do disco onde está essas bases de dados, essas 4 bases de dados, por exemplo, tem que ter somente essas 4. Não pode ter um banco de dados diferente aí que entrou no chuncho ou que foi colocado para fazer replicação com outro servidor. Não, tem que ter os mesmos vizinhos. Ou seja, tem que ser totalmente igual. Ou seja, os discos é praticamente um espelho do outro dentro de todo esse DAG, dentro de toda essa configuração de múltiplos databases por volume. Então, é importante que vocês saibam disso. Self-recovery por falhas de storage. Isso aqui é muito importante. Por quê? Porque storage falha. O que pode acontecer com storage? Olha os desafios da recuperação. Os controladores da storage são que nem mini PC. É um pequeno computador. Então, o que acontece com um computador? Pequeno, médio ou grande. Pode congelar, pode cair, pode dar falha de hardware, pode dar tela azul ou kernel panic, porque normalmente eles são basados em Linux. Então, sempre vai precisar, no caso de uma falha, uma intervenção administrativa. Então, isso que nós temos que ter em mente. O storage pode ser da melhor marca possível, pode ser da mais conhecida, mas os controladores, as controladoras são realmente mini PCs. Outras condições podem ocorrer também. Você já pode se perder elementos vitais do sistema. Estou falando que é um mini PC, então qualquer elemento vital do sistema pode causar uma queda total do storage. Ou um congelamento desse storage, ou uma altíssima latência de input-output. O que acontece nos storage? Normalmente quando a gente assigna um disco, seja por escasso ou qualquer outra forma de storage, o storage é compartido com outras coisas. Banco de dados de SQL, file server, e Hyper-V, virtualização e por aí vai. Então o que a gente pega quando a gente cria um disco dentro do storage? A gente pega, na verdade, pedaços de 9 GB de cada disco do storage.
Então, apesar de ser discos de alta velocidade, estão espelhados, etc., se tiver alguma latência grande, causada por uma consulta num banco de dados SQL, por exemplo, isso também vai influir dentro do Exchange. Por quê? Porque está usando a mesma agulha, o mesmo eixo. Então, essa altíssima latência de input-output, de repente, do storage, já vai ter uma condição já de failover e de falha desse storage. Então, como temos esses desafios, nós temos as inovações. As inovações que vinham no Exchange Server 2010 continuam, ou seja, não mudou. Mas temos novos comportamentos de recuperação que estão no Exchange Server 2013 e ainda mais no Exchange Server 2013 Cumulative Update 1. Por exemplo, no Exchange Server 2010, o Extensive Storage Engine, o nosso querido S, ele ficava congelado aos 240 segundos de IOPS. Por exemplo, uma falha no canal de fibra também, de 30 segundos, também provocava o failover. E o System Disk Heartbeat, quando aumentava de 120 segundos, também provocava. Então, aqui no Exchange Server, nas inovações a gente agrega o quê? O System Bed State a 302 segundos, já estão falando já de 5 minutos, com problemas. Tempos longos de input-output, que são 41 segundos. Já estamos pensando que esse storage pode ter algum problema por sobrecarga, por outra coisa. Então, antes de fazer o failover e a recuperação, ele vai ter um umbral um pouquinho maior. E no caso que o serviço de replicação do Exchange esteja consumindo mais de 4 GB, esse aí já é causa de failover e recuperação. No Cumulative Update 1, a gente agrega como inovação na recuperação o Bus Reset, que é o evento 129, ou seja, fez um reset do bus, principalmente na placa HBA, e causa o evento 129. Ou, se no caso os pontos de replicação não estão respondendo, ou seja, não tem ninguém respondendo, aí começa todo o evento de failover. Ou também o congelamento do banco de dados do cluster, ou seja, todos os updates ficam bloqueados, então aí começa a recuperação disso. Porque quando eu falo cluster database, quando nós temos o DAG, nós precisamos fazer um majority node set, ou seja, colocar uma pasta compartilhada em outro servidor, de preferência, porque aí onde vai estar o cluster log, o quorum e o banco de dados desse cluster. Ou seja, mesmo que o DAG não utilize o serviço completo de cluster do Exchange, do Windows, ele utiliza algumas APIs e alguns comportamentos desses elementos do cluster de Windows. Legged Copy. Aqui nós vamos ter as inovações do Legged Copy, que, como eu falei, é uma cópia atrasada desse banco de dados, dessa base de dados. Por quê? Porque a gente precisa, de repente, ter uma cópia de 1 dia, 2 dias atrás, que é quando a gente tinha certeza que ela estava íntegra e sem problema. Então, quais são os desafios que tinha no Exchange Server 2010 com o Legged Copy? Ativação. Nossa, esqueci a pontuação. Beleza, vou reprovar de novo português que nem antigamente. A ativação era difícil. As Legged Copies precisavam de cuidados manuais, ou seja, tinha que ter muita administração por parte do administrador de Exchange. E não podiam ser page patched. O que é isso, page patched? Bom, como vocês sabem, todo mundo pensa que o banco de dados do Exchange Server é grande e monolítico, cheio de informação. Então, eles pensam que ele contém um monte de mailbox, pastas, itens de e-mail individuais e metadata. E tudo fica dentro de uma massa tipo amorfa. Vamos jogar tudo dentro desse saco. Mas não é assim. A estrutura interna do banco de dados de Exchange, do EDB, que é criado pelo Extensive Storage Engine, o S, ele também tem a mesma formação de páginas que tem, por exemplo, o banco de dados do SQL Server. O SQL Server ele é composto de várias páginas no formato de
árvore invertida e cada página ela tem 8 quilos. Então, por isso é muito importante, se você também trabalha com SQL Server, saber o tamanho da página para otimizar qual que vai ser o tamanho do registro que você vai desenhar e qual que vai ser o tamanho da tabela. Então, nesse caso, o banco de dados do Exchange também trabalha com páginas. Então, o que acontece? Vocês sabem que de noite tem aquela manutenção automática, onde o que ele faz? Defragmentar automaticamente, não diminui o tamanho físico, mas ela compacta todas essas páginas de informação para ter um acesso de leitura muito mais rápido. Então, toda noite o Extensive Storage Engine ele faz essa manutenção preventiva, essa manutenção noturna, sempre 1h30 e 3 da manhã. Então, o que acontece? De repente, nessa manutenção, ele encontra uma página defeituosa, uma página corrupta. Então, o que o motor ESE faz? O que ele faz é recuperar. Isso chama page patched. Então, o que acontecia? Nas legged copies, nas legged copies do Exchange Server 2010, ele não tinha esse page patched. Então, quando ocorria a manutenção normal, que era às 2, 3 da manhã e etc., e era uma legged copy, ele não tinha essa recuperação de uma página que esteja danificada, que esteja corrupta e etc. O que acontece? Bom, agora nós vamos ver que no Exchange Server 2013 sim está. Então, porque isso faz parte de umas inovações. Aqui eu peço desculpa, mas não... Tem o Automatic Log File Replay. Ou seja, o que acontece? Quando eu vou fazer o replay do arquivo de log, é porque o espaço em disco estava insuficiente. Então, o que aconteceu? De repente encheu de log, encheu o disco, então para a replicação. Então, o que acontece? Quando voltar a um estado normal, o espaço do disco começa de novo a replicação. Então, vai começar de novo todo esse replay do log file. Então, esse é um dos casos. Espaço de disco insuficiente. Isso tem que habilitar no registro de Windows, no registry. O page patching, o que a gente estava falando de consertos durante a manutenção das páginas do banco de dados de Exchange, ele é habilitado por defeito, by default. Então não precisa fazer nada, a não ser que você queira desabilitar, o que não é recomendável. E se você tiver, não precisa ter mais de 3 cópias saudáveis. Isso aí pode ter menos de 3 cópias saudáveis que vai funcionar a legged copy sem problemas, porque antes precisava de pelo menos 3 cópias saudáveis para você ter um legged copy. Isso é habilitado no Active Directory e configurado no registro. E temos integração com SafetyNet. Não precisa de cirurgia de logs ou procurar um ponto de corrupção. O que é o SafetyNet? Vocês sabem que no Exchange Server 2010 se introduziu o famoso Transport Dumpster. O que era? Eu mandei um e-mail, então esse e-mail ficou no RapTransport, mas ele fica uma cópia enquanto eu não receber uma confirmação de recebimento total do outro servidor. Então ele mantinha essa cópia do e-mail somente para garantir de que se houve algum problema durante a transmissão e não recebi um acknowledgement do outro servidor SMTP de que recebeu tudo completinho, eu não eliminava, mandava de novo até receber a confirmação. O SafetyNet, o que ele faz? Ele envia o e-mail, recebe a confirmação e guarda por um determinado tempo, dias, que a gente pode configurar com o mesmo tempo do que era o legged copy. Então, eu posso guardar por 2 dias esses mesmos e-mails. Então, no caso de eu precisar de ativar essa legged copy, o que eu faço? Eu utilizo o SafetyNet com toda essa informação que recebeu e enviou, e nós temos toda a informação até esse momento da falha sem nenhum problema. Então, isso é uma das grandes inovações que temos dentro do Exchange Server 2013. E o SafetyNet, ele ajuda quando a gente tem as legged copies para voltar a ter a mesma informação sem perda de nenhum e-mail. Então, essa é uma grande inovação que nós temos dentro do legged copy.
Continuando a falar da alta disponibilidade, agora vamos direto a como é que é a alta disponibilidade no Exchange Server 2013. Nós temos os principais desafios. Por exemplo, a alta disponibilidade era focada somente na saúde do database. Ou seja, se o database estivesse bem, beleza, se não, failover. A melhor cópia selecionada às vezes é insuficiente para a nova arquitetura. Não necessariamente era a melhor cópia. E a configuração da rede do DAG continuava manual. Então, era totalmente manual. A gente tinha que configurar a rede do DAG manualmente, e etc. Fala. Uma coisa interessante aqui nesses desafios de alta disponibilidade é que no 2010 era focado só na saúde, como tu falou, e agora no 2013 a gente tem que focar também na saúde dos protocolos, né, Jorge? Exatamente. Então, por isso que no 2013 tem que ser diferente, é uma nova arquitetura, então não é mais suficiente o momento que a gente apenas focava na saúde do database. Agora a gente tem que ver se os protocolos, HTTP, os protocolos estão todos no ar, né, Jorge? Exatamente, porque se agora, atualmente, se vamos ter um exemplo, se no Steam Server 2010 a base de dados estava beleza, estava bonita, íntegra, mas tinha um problema com o protocolo HTTP, não fazia failover, continuava, então tinha problema de acesso algumas vezes. Agora, falhou o protocolo HTTP, vai fazer failover para outro servidor, porque o servidor está como perfeitamente para dar o serviço. Então, não somente o estado de saúde do banco de dados. Isso aí. Que inovações temos na alta disponibilidade? O que a Managed Availability, ou também chamada disponibilidade administrada. Então, isso nós vamos falar logo de Managed Availability. Nós temos a seleção de melhor cópia e seleção de servidor. É o que eu estava falando. O Marcelo, que ele... Não somente a melhor cópia está num servidor que está com todos os protocolos. Ok, então deve ter um serviço abaixo, está faltando Internet Information Server, está com problema, e assim vai. Então ele vai escolher a melhor cópia e o melhor servidor, as duas coisas ao mesmo tempo. E a grande vantagem é que tem autoconfiguração da rede do DAG. Isso é muito bom, porque já tira uma complexidade dentro que tinha a criação do DAG para o administrador. Então, isso é uma grande inovação que nós temos no DAG do Exchange Server 2013. Agora vamos falar de Managed Availability, ou também chamada como de disponibilidade administrada. O que é? Qual que é a doutrina principal do Steam Server 2013? Aí, o acesso para o Mailbox é feito através de um stack de protocolos no Mailbox Server, que tem a cópia ativa desse Mailbox. Então, quando você está consultando o Steam Server, você está consultando uma cópia ativa através de um stack de protocolos. O cliente Outlook, ele trabalha com RPC encapsulado no HTTP. Mas a comunicação entre o Client Access Server até o Mailbox e mesmo internamente no Mailbox, eles utilizam um stack de protocolos muito grande, que um deles é o RPC, a conexão MAP, etc. Se um protocolo caiu no Mailbox Server, todo o acesso para as databases ativas é perdido. Ou seja, um protocolo desse stack que falhou faz com que esse acesso seja perdido. Então, o que acontecia no Exchange Server 2010? O banco de dados continuava ativo, né, nesse servidor. Por quê? Porque ele era focado somente no estado de saúde do banco de dados, do database. Então não acontecia nada. Agora, se tem um protocolo caído no servidor de Mailbox, o que acontece? Faz o failover para uma melhor cópia e melhor servidor, para onde o protocolo não tenha problema, onde o protocolo não esteja caído, para que esse acesso do cliente para as suas informações dentro do Exchange continue. A disponibilidade administrada, ou Managed Availability, foi introduzida para detectar esse tipo de falha e recuperar também esse tipo de falha. Para a grande maioria dos protocolos, uma recuperação rápida é reiniciar. É reiniciar ou o protocolo, é reiniciar o serviço ou até o servidor. Se o reinício falha, um failover pode ser
acionado. Então, o que acontece? Eu estou com um protocolo caído, vou reiniciar o serviço. Vamos reiniciar o serviço, e não está falhando, então vamos ativar um failover. Então, esse failover pode ser ativado automaticamente pelo exchange, porque o exchange vai tentar reiniciar esse protocolo, ele vai tentar fazer com que esse protocolo comece a funcionar, e se não, vai fazer o failover automaticamente para o melhor servidor e para a melhor cópia. Isso evitando problemas de conectividade com o Outlook, como falamos mais cedo, 2007 ou superior. A Managed Availability, ou disponibilidade administrada, é usada por um framework interno, que é usado que foi criado pelo time de componentes. São vários componentes que têm um framework interno que utiliza toda essa disponibilidade administrada. É um mecanismo sequencial para controlar quando as ações de recovery são feitas antes de alertar e escalar, ou seja, como falamos hoje mais cedo, o ideal é você sempre estar monitorando o exchange com uma ferramenta tipo SCOM, System Center Operation Manager, porque é a única ferramenta de monitoramento que é preventiva. Ela é preventiva, é proativa e não reativa como outras, que só avisam, opa, o exchange caiu. Ela, pelo menos, o SCOM avisa, olha, o gato subiu no telhado, por enquanto. Então, esse mecanismo sequencial de controle, ele vai analisar internamente quando ele vai ter que tomar uma ação de failover ou somente alertar e escalar. Ou seja, escalar é avisar o administrador para ficar de olho nesse protocolo, para ficar de olho nesse disco ou qualquer outro problema que possa estar ocorrendo. Ela melhora a seleção da melhor cópia, porque tudo isso é um algoritmo dentro do Exchange. Ele melhora esse algoritmo para também tomar em conta o estado de saúde do servidor, tanto da origem como do destino. Então, ele vai analisar não somente o estado da cópia ou o estado da database, não também vai analisar o estado de saúde do servidor, porque já torna digamos, uma análise completa, não somente o disco, mas também os protocolos. E os failovers são feitos ação através de uma falha. Por exemplo, detectado por uma operação sintética ou por dados vivos, ou também feita através do tempo e através dos DAGs. Então, os Management Availability Failovers são recuperações desde uma falha, obviamente, detectada por uma operação ou por perda de tempo através dos DAGs, através das cópias. Os failovers podem aparecer ao nível do banco de dados ou do servidor. Então, isso continua. Então, de repente, é um banco de dados que está tendo problema, seja por protocolo, seja por falha lógica ou física. Então, esse banco de dados somente faz o failover, ou todo servidor. Mas por que essa diferença? Mas o protocolo não pode afetar todo o banco de dados ao mesmo tempo? Não, porque essa é uma das grandes inovações que tem o Exchange Server 2013. Até o 2010, nós tínhamos o que era o Information Store Service. O serviço de Information Store, que era um para todos os bancos de dados. Aqui, no Exchange Server 2013, nós vamos ter múltiplas instâncias do Information Store. Então, esse serviço vai ter múltiplas instâncias, porque cada instância é para um banco de dados. Então, nós podemos ter uma dessas instâncias com problema de protocolo, com protocolo caído, então aí ele vai fazer o failover desse banco de dados. Porque é essa instância do Information Store que está falhando. É como mais ou menos comparando com os working processes do Internet Information Server, que você tem diferentes sítios com diferentes pools de aplicações e cada um é um serviço W3P.exe. Então, são múltiplas instâncias de um serviço para diferentes instâncias realmente. Então, essa é uma grande vantagem que tem o Exchange Server 2013, que se o Information Store apresenta um problema de protocolo ou apresenta de sobrecarga de
digamos, processador ou problemas de memória, essa instância, e não todo o servidor ou todas as instâncias do Information Store que vão produzir um failover. Nós temos um alerta de uma cópia integrada dentro da Managed Availability. Então, faz parte do todo o set de proteção de saúde, o Server One Copy Internal Monitor Proof. Então, o alerta é por servidor para reduzir o fluxo. Então, se nós temos um problema de uma cópia, somente o alerta é por servidor, para evitar receber 200 mil avisos nesse caso. Ainda é acionado através das máquinas com cópias. Ou seja, é a máquina com cópia que vai acionar esse aviso. E os logs são o 4138 vermelho e 4139 verde. Esses são os eventos que você vai ver no Event Viewer, no caso de alertas de uma só cópia. Vamos agora ver o mecanismo da melhor cópia e melhor servidor. Isso aqui é um conceito novo que existe no Exchange Server 2013. Quais são os desafios da melhor cópia? O Exchange Server 2010 utilizava os seguintes critérios. A quantidade da fila que tinha para copiar. O replay queue length, ou seja, também quanto faltava para, digamos, ser aplicado o transaction log no banco de dados. Obviamente também o database copy status, incluindo também o bloqueio de ativação e o famoso content index, que na grande maioria das vezes estava falhando. Usando esse critério, não é bom o suficiente para o Exchange 2013, porque a saúde do protocolo não estava sendo considerada nesse caso. Então, o que acontece? Nós temos agora a melhor cópia e o melhor servidor como seleção. Ainda é um algoritmo do Active Manager feito sobre digamos, todo o banco de dados e também toda a saúde do sistema. A saúde da replicação ainda é determinada pelo mesmo critério e as mesmas fases. Então, o que acontece? Para determinar a melhor cópia, vamos voltar para o e-mail, ainda está usando este algoritmo que nós estamos aqui marcando. Então, para determinar qual que é a melhor cópia, está ainda usando esse critério. Mas agora, nós estamos tendo outros critérios, que é o protocolo stack, ou seja, o stack de protocolos. Ele vai considerar um protocolo, a saúde de um protocolo, todo esse set, para determinar qual que é o melhor servidor para receber a ativação dessa base de dados. Utilizando 4 prioridades: critical, alto, médio ou baixo. Então, utilizando essa criticidade, ele vai escolher qual que é o melhor servidor. E obviamente, todo esse gatilhamento, essa ação de failover, vai escolher onde o protocolo estiver menos pior. Ou melhor também, dizendo, se for uma falha assim, sistêmica de todo o data center, ele vai escolher onde o protocolo estiver menos pior. Mas normalmente ele vai escolher sim o servidor que está mais fresquinho, ele está funcionando completamente. Então vamos ver aqui a seleção do ABS Copy e Server. Então, todo mundo funcionando. O server tem todo o check de saúde perfeito e está tudo beleza. Quando chega a nível 2, está normalmente são. Mas está configurado médio. Então, esse mesmo servidor ele se reporta como médio para os outros servidores. Todos melhores que a fonte. Obviamente, todos os testes de saúde dos servidores estão no estado melhor que o server. Que está tendo a cópia afetada nesse caso. E a mesma situação da origem. Então, esses pontos esses pontos 1, 2, 3 e 4 de seleção podem ter todos esses, digamos, esses níveis. Tudo bem, mas é melhor que a origem.
todos melhores que a origem e a mesma coisa que a origem. Então, aí é onde vai se definir qual que é o servidor que vai albergar a cópia ativa desse banco de dados. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, utilizem a ferramenta perguntas e respostas, porque eu sei que esse ponto é bem pesadinho. Inovações na rede do nosso querido DAG. Qual que são os desafios? Normalmente, as redes de DAG eram num ambiente de muitas subredes, tinha que ser manualmente configurado e colapsado. Ainda tinha uma coisa administrativa para implementar e uma configuração inicial. Então, o que nós temos de inovações do nosso DAG no Steam Server 2013? Ele se configura e se ambienta totalmente e automaticamente num ambiente multirede. Ou seja, nós podemos ter o que é o site remoto, nós podemos ter em diferentes sites. Isso tudo se configura automaticamente no caso do DAG do Steam Server 2013. Então, você pode escolher configuração automática ou manual. Ou por defeito, ou seja, por default, é automático. Vai requerer configurações específicas no mapa e replicação, no caso das redes, das placas de redes que nós temos nesse servidor. E, obviamente, a gente pode editar manualmente ou controlar e bloquear manualmente através do Exchange Administration Center. Então, a gente pode configurar o DAG para ter um setup de rede manual, ou fazer trocas nas redes do DAG através do Exchange Administration Center. Então, se cria automaticamente, mas a gente pode fazer depois configurações manuais. Mas normalmente não é preciso. Por quê? Porque é automático a criação desse DAG da rede. Então, aqui nós temos, por exemplo, aqui a página de configuração dos Database Availability Groups. Então, aqui nós temos o nome do DAG, quem que é o Witness Server, é onde a gente vai ter aquela pasta compartilhada, onde vai estar a testemunha, ou como o banco de dados do cluster, com o cluster, o quorum log e etc. E aqui os membros desse DAG. Então, que é praticamente um cluster. Então, tudo isso aí pode ser feito automaticamente. Vamos lá com Site Resilience. Quais eram os desafios? Era complexo operativamente, ou seja, operativamente era complexo, era muito complexo no Steam Server 2007, diminuiu a complexidade no 2010, mas continua existindo a complexidade, e agora no 2013 fica mais simples. O Mailbox e o Client Access tinham que estar em todos os sites, ou seja, onde tivesse uma cópia do Mailbox tinha que ter o Client Access. E o namespace era um grande problema. Quais são as inovações? O DNS pode resolver a muitas direções IPs, endereços IPs. Praticamente todos os protocolos de acesso no Steam Server 2013 é o que? HTTP. Não temos mais o protocolo MAP de acesso dos clientes Outlook, mas praticamente todos são HTTP. Qual que é o acesso que não é HTTP? O SMTP, obviamente. Então, são os dois protocolos que utilizam o acesso no Steam Server 2013. Os clientes, eles têm que ter uma característica interna de failover através do IP. Então, por isso que o Outlook 2013 não está suportado e não funciona com o Steam Server 2013, porque essa característica é dada através do Outlook 2007 ou superior. E também pode, digamos, evitar IPs para produzir falhas de TCP. E a gente pode fazer um switchover removendo, digamos, alguns registros dos DNS. Sim. Sim.
Não, só para fazer um comentário aqui, é que o seguinte, o DNS Resolves to a Multiple IP Address, isso é tão simples quanto sempre se usou DNS Round Robin. O que acontece? Nós vamos ter um host lá no DNS externo, né, Jorge? E ele vai apontar para vários IPs, ou seja, eu vou ter vários registros a record que vão apontar para o mesmo nome, e toda vez que um cliente precisar resolver aquele nome, ele vai receber a lista de IPs que faz parte daquele nome. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar o primeiro que ele receber e vai tentar conexão. O que acontece aqui no Exchange 2013? Se ele tentar o primeiro e não conseguir, ele vai aguardar cerca de 20 segundos e no 21º segundo ele automaticamente vai ir para o outro IP, que vai estar funcionando. Isso na parte gráfica aqui que o Jorge vai mostrar vai ficar bem claro. Então, assim, a resiliência ficou muito mais simples, porque a parte de namespace não é mais um single point of failure. Entendido? Agora a gente pode ter uma série de endereços IPs apontando para o mesmo nome, e isso vai fazer com que a nossa resiliência fique muito mais estável, muito mais completa. Então, tão simples quanto isso, round robin resolvendo os problemas. Se me dissesse isso há muito tempo atrás, eu ia começar a rir, porque eu sempre acreditei que o round robin é um grande problema, mas aqui nesse caso funciona muito bem. Sim, e isso também faz com que não tenha necessidade de um hardware load balancing pela parte interna. Somente para acesso externo. Exatamente. E também, se for o caso de um dos VIPs ter que ficar fora, um load balancer, alguma coisa do tipo, de um dos sites ter que ficar fora por várias horas, aí o que se faz para não esperar esses 20 segundos que o Outlook Client vai demorar para ir para o outro IP? Basta ir no DNS e remover o registro, a record referente àquele IP que vai ficar disponível. Exatamente, e aí você pode fazer a manutenção, ligar, desligar, fazer tudo o que é possível nesse servidor e depois esse registro é recriado. Quando que a gente vai utilizar isso aí? Principalmente, por exemplo, falha de hardware. Vamos ter que trocar a controladora. Falhou, queimou a placa-mãe do servidor, veio com falha de fábrica e vai ficar 3 dias apagado esse servidor. Por quê? Porque demora 3 dias de chegar a placa-mãe. Então, para evitar que eles demorem esses 20 segundos a chegar até o servidor, que esteja funcionando, a gente remove o VIP e pronto. E acabou. Vamos continuar então. Vamos acelerar que está acabando o tempo. As inovações do Site Resilience. A operação é muito simplificada. Toda a recuperação de Client Access e de Mailbox são independentes. Ou seja, você não precisa ter um Client Access em cada site agora. E, obviamente, os namespace provêm redundância. A operação simplificada do Site Resilience, obviamente que com uma perda de CAS, CAS Array, VIP, Load Balance, etc., requeria o administrador para fazer um switchover de data center, ou seja, está tudo caindo, eu vou fazer o switchover do data center inteiro. No 2013, tudo acontece automaticamente. O administrador, o que ele vai se preocupar? De consertar o problema, em vez de estar recuperando o serviço. O serviço se recupera automaticamente. Eu vou me preocupar com o problema. Basicamente isso. Então, isso facilita toda a vida do administrador. Todo Mailbox e Client Access Server tem recuperações independentes. Então, como eu tinha falado antes, o CAS e o Mailbox, eles tinham que estar juntos dentro do mesmo site. No Exchange Server 2013, a recuperação é independente pode ser automaticamente na forma de um failover. Obviamente, isso vai depender dos requerimentos de negócio e configuração. Então, digamos, essa parte é definida, obviamente, na hora do desenho de implementação. E os namespaces, eles também produzem redundância. Antigamente, o namespace era um ponto de falha. No Exchange 2013, o namespace provê redundância, colocando múltiplos registros A nos clientes e os clientes, digamos, tipo Outlook, eles, como explicou o Marcelo, eles recebem uma lista de servidores, então vai conectando um por um até até conseguir conectar com algo que esteja funcionando. Então, era o famoso round robin que a gente não confiava antigamente, mas hoje em dia
é uma mão na roda para alta disponibilidade. Ufa, bom galera, se alguém tiver alguma pergunta, use a ferramenta Perguntas e Respostas. Eu sou o Jorge, aqui nós temos os blogs do Rover e do Marcelo Vig. Eu não tenho blog em português, dado que eu estou basado no Chile, meu blog é em espanhol, e como eu sou dono e criador, fundador, CIO e moderador do Grupo Latino-Americano de Usuários de Exchange, espero conseguir fazer um capítulo brasileiro do GLU logo, logo. Eu não coloco o meu porque está tudo em espanhol. O que eu posso dizer é que, como falei no início, eu sou também narrador do programa Timão Metal, que sai na Rádio Coringão e na Rádio Livre Gaviões. E ano que vem vai começar um programa chamado Invasão Tecnológica na Rádio Livre e na Rádio Coringão, onde eu vou falar somente de tecnologia, obviamente falando um pouquinho de Corinthians. Marcelo? Show de bola, Jorge. Bom, pessoal, aqui tem os nossos contatos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só nos contatar. Acessem nossos blogs aí, deem uma olhada. A gente está sempre postando artigos, sempre postando novidades. Hoje mesmo, o próprio Jorge trouxe na reunião no webcast das 5 horas, que ontem foi lançado o Cumulative Update 3. Tá? Então, a gente está sempre trazendo novidades para a comunidade técnica brasileira e a gente conta com o apoio de vocês aí. Qualquer dúvida é só nos contatar. O Rover não pôde estar presente aqui agora, porque ele está ministrando o treinamento, mas também seguem os contatos dele aqui, a conta do Twitter e o blog dele. Também já deixo, pessoal, o convite para vocês. Na sexta-feira nós vamos fazer mais 3 webcasts sobre Exchange Server 2013. Então, já se sintam convidados aí. Se vocês acessarem o meu blog, eu coloquei um post lá com um link para inscrição em cada um dos webcasts de sexta-feira. Então divulguem isso sem moderação, podem repassar para todos os contatos de vocês aí que a participação de todo mundo é bem-vindo. Muito obrigado pela presença, boa noite a todos, obrigado Jorge e até a próxima. Até a próxima, galera. Muito obrigado.